da conjunção do céu com o homem pela palavra. Aqueles que pensam pela razão interior podem ver que há um nexo de todas as coisas por intermediários com um primeiro, e o que não estiver em um nexo se dissipa. Também quando esses pensam, sabem que nada pode subsistir por si mesmo, mas cada coisa subsiste por um anterior a si, assim por um primeiro, e que a ligação com o anterior a si é como o efeito com a sua causa eficiente. Pois é fato que a causa eficiente, quando é retirada de seu efeito, este se dissolve e se dissipa. Porque assim pensaram os eruditos, eles viram e disseram que a subsistência é uma perpétua existência, e assim todas as coisas, porque existiram por um primeiro, existem também perpetuamente por esse primeiro, isto é, subsistem. Mas qual é o elo de cada coisa com o seu anterior, assim com o primeiro, por quem todas as coisas existem, é o que não se pode dizer em poucas palavras, porque esse elo varia e difere. Direi somente em geral que há uma ligação do mundo natural com o mundo espiritual, e que daí é que existe uma correspondência de todas as coisas que estão no mundo natural com todas as que estão no mundo espiritual. Da mesma correspondência se tratou acima, números 103 a 115. Que haja um elo e, por conseguinte, uma correspondência de todas as coisas do homem com todas as do céu é o que se vê também acima, números 87 a 102. O homem foi criado de modo que ele tenha com o Senhor um vínculo e uma conjunção, e com os anjos do céu somente uma consociação. Se com os anjos ele tem não uma conjunção, mas somente uma consociação, é porque o homem pela criação é semelhante ao anjo quanto aos interiores que pertencem à mente. Porque o homem tem uma vontade como o anjo e tem como ele um entendimento. Daí é que o homem, depois de sua morte, torna-se anjo se viveu segundo a ordem divina, e então sua sabedoria é semelhante à dos anjos. Quando, pois, se diz conjunção do homem com o céu, entende-se conjunção do homem com o Senhor e consociação com os anjos, porque o céu é céu não pelo próprio dos anjos, mas pelo divino do Senhor. Que o divino do Senhor constitua o céu é o que se vê acima, números 7 a 12. Mas o homem tem mais do que os anjos isto, que não só está no mundo espiritual, quanto aos seus interiores, mas também ao mesmo tempo ele está no mundo natural quanto aos seus exteriores. Seus exteriores, que estão no mundo natural, são todas as coisas que pertencem à sua memória natural ou externa, e que, por conseguinte, pertencem ao pensamento e à imaginação. Em geral, os conhecimentos e as ciências com seus prazeres e seus deleites, tanto quanto são apreciados segundo o mundo. Depois, um grande número de volúpias que pertencem aos sensuais do corpo, e além disso os próprios sentidos também, a linguagem e os atos. Todas essas coisas são também os últimos em que finda o influxo divino do Senhor. Porque este influxo não para no meio, mas continua até aos seus últimos. Pode-se ver assim que no homem há o último da ordem divina e, desde que há o último, este último é a base e o fundamento. Como o influxo divino do Senhor não para no meio, mas continua até aos seus últimos, como se disse, e como o meio que ele atravessa é o seu angélico,
e o último está no homem, e, ainda mais, como não existe coisa alguma que não esteja ligada, daí resulta que o elo e a conjunção do céu com o gênero humano são tais que um subsiste pelo outro. E o gênero humano sem o céu seria como um elo separado de uma corrente, e o céu sem o gênero humano seria como uma casa sem fundamentos. Mas como o homem rompeu essa ligação com o céu, porque ele desviou seus interiores do céu e os voltou para o mundo e para si próprio, pelo amor de si e do mundo, e por se ter subtraído ao ponto de não mais servir ao céu de base e fundamento, por isso o Senhor providenciou um meio que servisse de base e de fundamento ao céu, e também servisse para a conjunção do céu com o homem. Esse meio é a palavra. Como a palavra serve de meio, é o que se mostrou nos arcanos celestes em muitas passagens, que também se acham todas reunidas no opúsculo sobre o cavalo branco, de que se fala no Apocalipse, e acham-se também no apêndice à doutrina celeste. Algumas delas são citadas abaixo em notas. Do céu fui informado que, entre os antiquíssimos, havia revelação imediata, porque os seus interiores eram voltados para o céu, e por este modo havia, então, conjunção do Senhor com o gênero humano. Depois dos tempos desses antiquíssimos, não houve mais uma tal revelação imediata, mas houve uma revelação mediata pelas correspondências, porquanto todo o culto divino destes consistia em correspondência. Daí, as igrejas desse tempo foram denominadas igrejas representativas, pois se sabia então o que era uma correspondência e o que era uma representação, e que todas as coisas que estão nas terras correspondiam aos espirituais que estão no céu e na igreja, ou, que é o mesmo, os representavam. As coisas naturais, que eram os externos do seu culto, serviam-lhes, pois, de meios de pensar espiritualmente com os anjos. Depois que a ciência das correspondências e das representações foi esquecida, então foi escrita uma palavra em que todos os termos e os sentidos das palavras são correspondências. Tais palavras encerram assim o sentido espiritual ou interno, em que estão os anjos. Por isso, quando o homem lê a palavra e a percebe segundo o sentido da letra ou sentido externo, os anjos percebem-na segundo o sentido interno ou espiritual, porque todo o pensamento dos anjos é espiritual e o pensamento do homem é natural. É verdade que esses pensamentos se apresentam diferentes, mas ainda assim são um, porque correspondem. É por isso que, depois que o homem se desviou do céu e rompeu o vínculo, o Senhor providenciou um meio de conjunção do céu com o homem pela palavra. De que modo o céu é ligado ao homem pela palavra é o que vou mostrar por algumas passagens. No Apocalipse, a Nova Jerusalém é descrita nestes termos: Vi um novo céu e uma nova terra, porque o precedente céu e a precedente terra passaram, e vi a santa cidade, Jerusalém, descendo de Deus do céu. A cidade era quadrangular, seu comprimento igual à largura, e o anjo mediu com a cana a cidade até 12.000 estádios. O comprimento, a largura e a altura iguais, e mediu a muralha dela 144 cúbitos, medida de homem que é a de anjo. Era a estrutura da muralha de jaspe. A própria cidade era de ouro puro e semelhante ao vidro puro.
e os fundamentos da muralha ornados de toda pedra preciosa. As 12 portas eram 12 pérolas, e a praça da cidade de ouro puro como um vidro transparente. Apocalipse capítulo 21, versículos 1, 2, de 16 a 19 e 21. O homem que lê estas palavras só as compreende segundo o sentido da letra, que o céu visível deve perecer com a terra, que um novo céu deve existir, que a santa cidade Jerusalém deve descer sobre uma nova terra, e que ela deve ser, quanto a todas as suas medidas, de conformidade com a descrição. Mas os anjos que estão com o homem as entendem de modo muito diferente. Isto é, eles entendem espiritualmente cada coisa que o homem entende naturalmente. Pelo novo céu e a nova terra, eles entendem uma nova igreja. Pela cidade de Jerusalém descendo de Deus do céu, entendem a sua doutrina celeste revelada pelo Senhor. Pelo seu comprimento, sua largura e sua altura, que são iguais a de 12.000 estádios, entendem todos os bens e todas as verdades dessa doutrina no complexo. Por sua muralha, entendem as verdades que a protegem. Pela medida da muralha de 144 cúbitos, que é a medida do homem, isto é, do anjo, entendem todas essas verdades que a protegem no complexo e a sua qualidade. Por suas 12 portas, que são de pérolas, entendem as verdades que introduzem. As pérolas também significam tais verdades. Pelos fundamentos da muralha, que são de pedras preciosas, entendem os conhecimentos sobre os quais essa doutrina é fundada. Pelo ouro semelhante a vidro puro, de que a cidade e sua praça são construídas, entendem o bem do amor, pelo qual brilha a doutrina com suas verdades. É assim que os anjos percebem todas essas palavras. Por conseguinte, não do mesmo modo que o homem. As ideias naturais do homem se mudam assim em ideias espirituais nos anjos, sem que eles saibam coisa alguma do sentido da letra da palavra. Por exemplo, de um novo céu e de uma nova terra, de uma nova cidade de Jerusalém, de sua muralha, de seus fundamentos e de suas medidas. Mas a verdade é que os pensamentos dos anjos fazem um com os pensamentos do homem, porque eles se correspondem. Eles fazem um quase como as palavras daquele que fala e o sentido dessas palavras em quem escuta prestando atenção somente ao sentido e não às palavras. Vê-se por este modo como o céu é unido ao homem pela palavra. Seja ainda um exemplo tirado da palavra. Nesse dia haverá uma vereda do Egito para a Síria, e virá a Síria ao Egito e o Egito à Síria. E os egípcios servirão à Síria. Nesse dia será Israel terceiro para o Egito e a Síria, abençoado no meio da terra, a quem abençoará Jeová Zebaote, dizendo: abençoado o meu povo egípcio e assírio, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías capítulo 19, versículos 23 a 25. Como o homem pensa e como pensam os anjos quando estas palavras são lidas, pode-se ver pelo sentido da letra da palavra e pelo seu sentido interno. Pelo sentido da letra, o homem pensa que os egípcios e os assírios se voltarão para Deus, serão aceitos e farão um com a nação israelita. Mas os anjos, pelo sentido interno, pensam no homem da igreja espiritual, que neste sentido é descrito, e cujo espiritual é significado por Israel, o natural pelo Egito e o racional que está no meio pela Assíria.
Esses dois sentidos fazem, contudo, um porque eles se correspondem. É por isso que os anjos, quando pensam assim espiritualmente, e o homem pensa assim naturalmente, são conjuntos pouco mais ou menos como a alma e o corpo. O sentido interno da palavra é a sua alma, e o sentido da letra é o seu corpo. Tal é a palavra em toda parte. Daí se vê que ela é o meio de conjunção do céu com o homem. O seu sentido da letra serve de base e de fundamento. Há também conjunção do céu pela palavra com os que estão fora da igreja e que não têm a palavra, pois a igreja do Senhor é universal e está em todos os que reconhecem o divino e vivem na caridade. Eles são até instruídos depois da sua morte pelos anjos e recebem as divinas verdades. Ver a este respeito que se diz adiante no artigo em que se trata dos gentios. A Igreja Universal nas terras é, na presença do Senhor, como um só homem, absolutamente como o céu, de que se falou nos números 59 a 72. Mas a igreja onde está a palavra e onde por ela o Senhor é conhecido é como o coração e o pulmão nesse homem, que todas as vísceras e todos os membros do corpo tiram por diversas derivações a sua vida do coração e do pulmão é coisa sabida. Do mesmo modo, também o gênero humano que está fora da igreja, onde há a palavra, recebe daí a vida e constitui os membros desse homem. A conjunção do céu pela palavra com os que estão afastados pode também ser comparada à luz que do meio se propaga ao redor. A divina luz está na palavra e o Senhor aí está presente com o céu. Por essa presença, mesmo os que estão afastados estão na luz. Sucederia coisa diversa se não houvesse a palavra. Isto pode ser melhor esclarecido pelas explicações que foram dadas acima sobre a forma do céu, segundo a qual lá existem as consociações e as comunicações. Todavia, este arcano é compreensível para os que estão na luz espiritual, mas não para os que estão unicamente na luz natural, porque aqueles que estão na luz espiritual veem claramente coisas inúmeras que os que estão apenas na luz natural não veem ou veem como uma só coisa escura. Se uma tal palavra não fosse outorgada a esta terra, o homem deste globo teria sido separado do céu. E se fosse separado do céu, não seria mais racional, porque o racional humano existe pelo influxo da luz do céu. O homem desta terra é mesmo tal que não pode receber uma revelação imediata nem ser instruído por ela nas verdades divinas, como os habitantes de outras terras de que se tratou em um opúsculo específico, porque ele está, mais do que aqueles, nas coisas mundanas, por conseguinte, nos externos, e são os internos que recebem a revelação. Se os externos a recebessem, a verdade não seria compreendida. Que o homem desta terra seja tal é o que se vê claramente por aqueles que estão dentro da igreja. Apesar de terem pela palavra conhecimentos sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida depois da morte, contudo, eles os negam em seu coração. Entre eles há até homens que adquiriram uma fama de erudição acima dos outros, e aos quais poder-se-ia, por conseguinte, supor maior saber. Conversei algumas vezes com os anjos a respeito da palavra, e dizia que ela é desprezada por alguns por causa de seu estilo simples, e que nada se sabe de seu sentido interno,
o que leva a crer que não há nela uma tão grande sabedoria. Os anjos disseram que o estilo da palavra, apesar de parecer simples no sentido da letra, é contudo tal que nada lhe pode ser comparado quanto à excelência, pois que a divina sabedoria nela está oculta não só em cada sentido, como também em cada palavra, e que essa sabedoria brilha no céu. Eles queriam dizer que esta sabedoria é a luz do céu, porque ela é a divina verdade, pois no céu a divina verdade brilha. Ver número 132. Eles disseram também que, sem uma tal palavra, não haveria luz alguma do céu nos homens de nossa terra, nem por conseguinte conjunção alguma do céu com eles. Porque quanto mais a luz do céu está presente no homem, mais há conjunção, e mais também há para ele revelação da divina verdade pela palavra. Se o homem não sabe que essa conjunção existe pelo sentido espiritual da palavra, correspondendo ao seu sentido natural, é porque o homem desta terra nada sabe a respeito do pensamento e da linguagem espirituais dos anjos, nem que esse pensamento e essa linguagem diferem do pensamento e da linguagem naturais dos homens. Se ele ignora isso, não pode absolutamente saber o que é o sentido interno, nem por conseguinte saber que é por este sentido que uma tal conjunção pode existir. Eles disseram mais, que se o homem soubesse que há tal sentido e pensasse segundo alguma ciência desse sentido quando lesse a palavra, ele viria à sabedoria interior e, além disso, estaria unido ao céu, porque por este meio ele entraria em ideias semelhantes às ideias angélicas.